Daniel, o jovem fiel. Daniel capítulo 3 vai dizer assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, da altura de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E enviou o rei Nabucodonosor a reunir os sátrapas, os prefeitos e presidentes, juízes, tesoureiros, os conselheiros, oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à dedicação da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. Foram, pois, reunidos os sátrapas, os prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, oficiais e todos os governadores das províncias, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. E o arauto apregoava em voz alta: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, na mesma hora será lançado dentro da fornalha de fogo ardente. E então, ao ouvirem todos os povos o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, todos os povos, nações e língua prostrar-se e adorarão a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. E então, no mesmo instante, alguns homens caldeus chegaram e denunciaram os judeus. E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, do saltério, da gaita e de foles, e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E o que não se prostrasse e adorasse fosse lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais tu constituísse sobre os assuntos da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, não servem a teus deuses, nem adoram a estátua de ouro que tu levantaste. Então Nabucodonosor ficou furioso, disse irado que trouxessem a Sadraque, Mesaque e Abidnego, e foram trazidos esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se a não adorardes, na mesma hora sereis lançados no meio da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que a teus deuses não serviremos, e nem a estátua de ouro que tu levantaste adoraremos. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E mandou a homens muito fortes que tinham em seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para jogá-los na fornalha de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com suas capas, seus calções e os seus chapéus e as suas vestes, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente.
E porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira aquecida, e chama do fogo matou aqueles que tinham levado a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor ficou espantado e se levantou às pressas e falou, dizendo aos do seu conselho: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? E eles responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu ele e disse: eis que eu vejo 4 homens soltos que passeiam no meio do fogo, e nenhum dano há neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo e se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem o cabelo da sua cabeça foi queimado, nem as suas roupas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Nabucodonosor falou e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, fica decretado que todo o povo, nação ou língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja esquartejado e a sua casa seja posta por depósito de lixo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. O capítulo 3 do livro de Daniel vai falar sobre a postura dos 3 companheiros de Daniel. Tem um ditado que diz assim: me diga com quem você anda e eu vou te dizer quem você é. E essa resposta foi justamente para o rei. Os 3 andavam com Daniel. E o rei precisava conhecer quem era que andava com Daniel. E os 3 que estavam ali, confiantes em Deus, adoradores somente do Senhor, não se prostraram diante da autoridade. Porque a Bíblia diz para nós honrarmos a autoridade. E o que é honrar a autoridade? Honrar a autoridade é proclamar que Deus é somente o Rei dos Reis e único Senhor. Nabucodonosor precisava ver com seus próprios olhos o poder desse Deus. Porque no capítulo 2 de Daniel descreve a revelação do sonho que Deus havia dado como interpretação para Daniel. No capítulo 3, o rei Nabucodonosor observou com seus próprios olhos que haviam 4 homens dentro da fornalha e que aquele que era o quarto era semelhante ao Filho de Deus. Isso representa o que nós devemos fazer diante das autoridades. Deus nos coloca diante de autoridades, de governadores, de príncipes, de reis, de profetas, de sacerdotes, de governantes, de presidentes, de oficiais. Mas para que nós possamos fazer a diferença aonde quer que nós estejamos. Porque quando nós observamos um erro, quando nós observamos que a lei do Senhor
ela não está sendo cumprida, nós não podemos baixar a cabeça. Nós precisamos nos posicionar, assim como esses 3 homens se posicionaram. Outro assunto muito importante que esse livro nos descreve é com quem nós devemos andar. Qual a importância de selecionarmos os nossos amigos, selecionarmos aqueles que nós podemos contar no secreto, que nós podemos falar do Senhor. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego eram judeus. E o povo judeu não adora outro Deus a não ser o único Deus. Então há somente um Deus para se prostrar, e esse é o segundo mandamento. Não farás estátua nenhuma e não se prostrará diante delas. E eles preferiram morrer ao invés de prostrar-se diante de uma imagem, ao invés de ser contra a lei do Senhor. E quem ama os mandamentos do Senhor é liberto, é salvo e prospera. Que essa palavra seja semeada no seu coração. Que a resposta do céu venha para a sua vida nesse dia e que o Senhor te abençoe.